quem era anti-mainstream nesse mundo, que eu vou chamar aqui um mundo em que a agenda de valores não era tão importante, ou não era tão importante, não eram tão públicas, a esquerda era anti-mainstream. Porque a esquerda, digamos, era que tinha um discurso anticapitalista, anti-instituições multilaterais, a gente já tinha, era essa a questão. Pega os movimentos lá atrás, meados dos anos 90, quem está fazendo protesto contra encontro de FMI, de Banco Mundial, era a esquerda, fundamentalmente. E a direita era, digamos, mais próxima ao mainstream. Uma das razões dessa mudança da polarização é de fato essa. Quem deixou de ser, quem passou a ser anti-mainstream é a direita. Então é a direita que dá voz, são líderes da direita que potencializam, por exemplo, críticas democráticas ao sistema eleitoral, no caso da Europa, Estados Unidos, as organizações multilaterais, são membros de direita que de alguma maneira partilham da ideia do globalismo e uma série de teses que são mobilizadas para fazer a proteção cultural, né? A direita tem agora uma leitura de que esse movimento multilateral acabou com as fronteiras nacionais, com os valores caros da sociedade, e aí eles se tornaram, de fato, anti-mainstream. Não, e acho que esse é um ponto importante, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Veja, isso é bem relevante para a gente não ficar só culpando, entre aspas, grupos ligados à direita ou à extrema-direita, né? É um pouco meio pela visão de mundo. Então não é porque um é mais democrático, outro é menos. É, digamos assim, por o tipo de conflito que apareceu, né, que acho que fez um pouco essa imersão. Agora, qual que é a responsabilidade da esquerda? E essa foi uma pergunta que varia aqui. A gente ficaria horas e horas. Eu acho que, em alguma medida, houve uma tentativa de esticar demais algumas políticas que as sociedades não querem, que algumas sociedades não querem. É isso. Assim, gostemos ou não delas, é a maioria que governa nas democracias e algumas coisas não querem. Então, acho que, enfim, só para dar uma ilustrada, acho que em alguma medida também tem lá a sua culpa no cartório, digamos assim, grupos de esquerda, porque ninguém é o santo e o outro lado não é. A gente precisa ter cuidado, na minha visão, para o que a gente está chamando de polarização, muitas vezes significa você ter, por exemplo, posições que sejam ou de centro-direita ou centro-esquerda, democráticas ou relativamente democráticas, versus uma posição que ela é de quebra da democracia mesmo, de ataque direto à democracia. E se a gente compara e diz é igual, é como se fossem dois polos simétricos, né? Então, assim, né? Nesse sentido, a gente tem um problema, porque aí a gente começa a nomear de polarização coisas que a gente deveria estar chamando de extrema-direita, coisas que a gente deveria estar chamando de neofascismo, né? Isso significa que, ao fazer isso, a gente está blindando a esquerda, dizendo a esquerda não tem defeitos, né? Tá tudo... Não, a gente não está fazendo isso. Mas, aliás, esse é o debate. Se a gente tem digamos, uma força em que é possível a gente fazer uma crítica à esquerda ou ao governo que está no poder, e isso não ser tomado de maneira antidemocrática, porque o que está acontecendo hoje? Hoje, uma boa parte, inclusive, da crítica se recolhe em relação ao governo. Por quê? Porque você vai lá e diz assim, você faz uma crítica e diz, vou pegar o caso do STF, vai melhor. Eu acho que, do ponto de vista técnico, o STF deveria julgar no plenário e não numa turma, especificamente o caso do 8 de janeiro. Isso é uma crítica, não é antidemocrática, certo? Só que existe um risco de você fazer essa crítica no debate público e isso ser tomado assim, eu também concordo, eu acho que o STF tem que fechar. Não, pera, calma. Não é disso que estamos falando. Então, eu acho que isso nos coloca num lugar muito ruim, porque a gente tem que recolher a crítica a quem quer que seja, e qualquer governo que está no poder, a gente tem que fazer a crítica, né? E essa crítica precisa se dar no campo democrático. Só que o que acontece? A gente já tem que se ver numa situação que a gente precisa recolher um pouco as críticas para não dar munição e para a gente não se colocar no mesmo lugar que está a extrema-direita. Então, eu acho que esse é o ponto, é a gente entender que o que a gente está debatendo aqui de polarização, a gente está falando de um fenômeno que dá na sociedade, que divide a sociedade, que é muito grave, que afasta a família, que impossibilita que a gente viva, né, em sociedade. No entanto, eu acho que a gente precisa ter cuidado para não comparar centro-direita com extrema-direita, esquerda com extrema-direita. Eu acho que polarização ela vai nesse sentido social e a gente tem que ter muito cuidado porque a gente pode estar comparando coisas que elas não são igualáveis.